Olá, quero saudar a todos e a todas que são ávidos por conhecimento. Lembremos sempre que o conhecimento liberta, né? E nessa perspectiva, hoje nós iremos dar um passo em torno dos estudos filosóficos com as categorias, o modo de produção e acumulação no sistema capitalista. Então, nessa perspectiva, nós embasaremos nossa discussão a partir da obra O Capital de Marx, na tradução do ano de 1985, e por isso, então, trabalharemos o volume primeiro, né, que trabalha a questão do modo de produção, e o volume segundo dessa obra, que trata da acumulação do sistema capitalista. Nós, dentro das categorias, então, nosso enfoque aqui é justamente a ética. E de pronto poderíamos nos perguntar em que medida a questão ética tem a ver com a discussão econômica e, em especial, com as discussões em torno das prerrogativas marxistas. Bom, tem muito a ver, né? Embora vale salientar de início que a discussão presente em Aristóteles e depois de modo mais enfático em Kant, a ética ela está centrada, ela está firmada numa perspectiva consolidada no sujeito, né, na pessoa. Então, podemos fazer um termo para compreensão melhor na perspectiva do indivíduo, né? Então, o indivíduo que age para ser bom ou não é um indivíduo que é mau, né? Então, em Kant, em especial, está na perspectiva dessas habilidades em torno do dever, dos valores universais que o indivíduo é possível, ele, na perspectiva kantiana, de ser uma pessoa boa e fazer o bem e ter uma sociedade, e nós temos uma sociedade realmente boa, firmada nesse princípio da racionalidade. Em Marx, há uma migração dessa perspectiva, porque o modo de produção que vai determinar as ações, que vai determinar as emoções, que vai determinar os gostos, os desejos, as vontades, né? Então, nós somos determinados conforme o modo de produção. E, nessa perspectiva, nós vamos também recorrer ao método dialético para compreender as várias facetas, as diversas estruturas que envolvem o modo de produção, né? Então, para isso, eu preparei alguns slides para facilitar essa compreensão. Aos meus alunos do terceiro ano do ensino médio integrado, campus IFCA, eu quero fazer aqui uma saudação, né, porque esses vídeos hoje ficam postados aí nas redes. E é a minha última aula com vocês. Então, estou emocionado, porque trilhamos 3 anos e realmente nós como professores e vocês como discentes, como alunos, tem tudo a ver essa temática do modo de produção, né? E por que ficou por último esse tema tão importante? Aí eu vou fazer uma analogia ao vinho, né? Dito lá pelo mestre da Galileia, que sempre o melhor vem por último. Então aqui nós já temos dado 2 aulas através de slides, de textos. Aqui eu quero explicar um pouco como funciona, o que é o modo de produção, como nós em geral, entramos nesse sistema, se ele é tão determinante assim, e em que medida que nós entramos em qual estrutura e que vai ter um resultado X melhor ou pior para o trabalhador, né? Então, essa a intenção dessa aula e acredito que nós vamos atingir. Bom, vejam só aqui que eu já trago nesse slide, então, a famosa fórmula marxista, que está lá no capítulo 4 do primeiro volume do Capital, aonde trata justamente da transformação do dinheiro em capital. É a fórmula dinheiro, mercadoria
que gera mais dinheiro? No sistema capitalista, não há possibilidade de injetar dinheiro num processo, num procedimento de produção que não gere mais dinheiro ainda, né? Tem mesmo que é suportável dentro do sistema capitalista, alguns marcos que nós chamamos civilizatórios, da fraternidade, da solidariedade, mas no processo capitalista, todo o investimento, que é um dinheiro, ele transforma-se em mercadoria e automaticamente ele tem que gerar mais dinheiro. Se não, aquele que está produzindo não conseguir gerar mais dinheiro, ele vai ter que, necessariamente, ele vai ser engolido por outro empreendedor, por outro empresário do ramo próximo, que vamos chamar de uma estrutura de centralização, que eu não vou estudar aqui. Né? Centralização dos insumos, do meio de produção, e nós não vamos estudar aqui. Basicamente, quando formos falar no próximo slide sobre o modo de acumulação, a gente vai falar um pouco da concentração, como funciona, que é a relação entre aqueles que têm o meio de produção e os trabalhadores, né, que concentram mais ainda a renda àqueles, evidentemente, que detêm o meio de produção. Pois bem, antes de falarmos um pouco dessa temática, vale lembrar que no Brasil tem essa discussão, né, direita e esquerda. A direita e a esquerda está dentro desse sistema aí que estou apresentando nesse slide. A única diferença, que é uma diferença razoável, é que a esquerda defende mais agregar capital no bolso do trabalhador, como 13º, como direito às férias, à paternidade, à maternidade, e a direita tende mais a apoiar quem tem um meio de produção para ter mais lucro no final. Sindicato. O sindicato é um suporte do sistema capitalista. Os sindicalistas não querem ter um meio de produção, não querem dominar o meio de produção. Eles querem, na verdade, agregar um pouco mais de capital, né? No final do mês, ter um pouco mais de renda. No Brasil houve melhora na distribuição de renda, evidentemente os números indicam isso nos últimos 15 anos. Deu uma diminuída aí nos últimos 2 anos, mas houve uma melhora na distribuição de renda. Agora a distribuição de riqueza piorou, né? Só tem piorado dos anos 50 para cá. Em todas as nações tidas como capitalistas. Com exceção da Coreia, porque um fato inédito ali entre os Estados Unidos injeta de um modo desigual, favoravelmente à Coreia, justamente para entrar nessa região asiática muito importante. As demais, se você pegar as nações da Europa, a acumulação de riqueza também aumentou para o lado daqueles que já tinham muita riqueza e diminuiu para os trabalhadores. Os Estados Unidos, idem, do mesmo jeito. Quem faz essa discussão é o Piketty, um economista francês com uma obra chamada Novo Capital, que numa outra oportunidade, quando eu estudar um pouco mais sobre esse tema, eu vou também trazer aqui uma aula. Vamos então entender nessa perspectiva. Então, o capital, o modo de produção funciona basicamente assim. Nós temos então, inicia com o processo do dinheiro. O dinheiro, quem detém o dinheiro é chamado de capitalista. O burguês, né? Esse dinheiro não é simplesmente aquele dinheiro que a gente recebe no final do mês, ou porque a gente vende, como agora alguém está passando na rua buzinando ali, vende para ganhar uns trocados. Não, esse dinheiro, para ser capitalista, você tem que fazer 2 coisas no mínimo com esse dinheiro. Você tem que comprar a força de trabalho, que na verdade é ter empregado, você tem que ter empregado, e do outro lado, ou empregada, né? E do outro lado, você tem que ter algum tipo de matéria-prima, de insumos ou de máquinas, que nós chamamos aqui de meio de produção, que você comprou e você vai transformar isso através da mercadoria, que é a mão de obra que você também comprou, que vai gerar algum tipo de produto que você pede. Então, imagine só que você tem uma fábrica de sapatos. Então, você vai iniciar agora em 2021. Então, você contrata 10 trabalhadores, né,
para que eles estejam habilitados a pegar a sola desse sapato, o cadastro. Eu vou aproveitar até um exemplo aqui de uma aluna que me passou, eu achei muito interessante. E outro traz a sola, a palmilha, etc. E aí esses funcionários vão fazer um sapato, né? Para fazer esse sapato, ou esses sapatos, você comprou também um outro tipo de mercadoria, que é a mercadoria humana, que é o trabalhador, que é o tempo que ele vai destinar lá na sua fábrica, né, por 8 horas por dia ou 10 horas por dia, se você pagar um pouco de hora extra, embora agora até os direitos trabalhistas também diminuíram, né? E aí, então, você é um capitalista. Se você consegue comprar a força de trabalho, consegue comprar os meios de produção, né, os insumos, e você tem uma fábrica. Aí, esse trabalhador, pegando a matéria-prima que está disponível ali, ele vai produzir. Esse ato de produzir, transformar essa matéria-prima em um objeto, ele vai transformar ela habilitada para ser uma mercadoria. Então ele vai agregar um capital ali, e aí vai ter um chamado um valor social do trabalho, né, que nós não vamos discutir nessa categoria também, e vai estar apta a ser vendida. Essa mercadoria, esse objeto, esse sapato, ele tem que ser, para um empresário, né, ele tem que agregar um capital. Esse capital não vai no bolso do empregado. Não há essa necessidade de ir no bolso do empregado. Esse capital a mais fica no bolso do empresário. Por isso que vai gerar um dinheiro lá no final que é maior. Então ele ficou com mais dinheiro ao investir nesse processo, né? Para quem gosta de ampliar esse estudo, aqui nós estamos só começando, está lá no capítulo 4 do livro Capital, e eu estou com a tradução aqui da Nova Cultural do ano de 1985. Então aqui nós temos essa compreensão aí, dinheiro, que você compra mercadoria como força de trabalho, e automaticamente mercadoria como matéria-prima e maquinários. Você produz ali, gera um novo produto, que é uma nova mercadoria, agora para venda, e que vai gerar mais dinheiro. Em primeira mão, está bem assim, tá? Agora vamos para o segundo slide, que nós vamos entender como isso funciona na nossa... na prática, né? Porque às vezes a gente tem aquele hábito de dizer o seguinte: não, mesmo que exista essa estrutura aí, todo mundo é igual, as oportunidades são iguais, e se você sonhar, vai resolver o tamanho, você é o tamanho do seu sonho, né? Então, uma vez que a nossa temática aqui é em torno da ética, e o elemento fundamental é a liberdade, então vamos entender um pouco como se dá a igualdade jurídica enquanto possuidores de mercadorias, né? Porque parece também que eu tenho a liberdade de ter a mesma mercadoria que aquela pessoa que produz os objetos, né? Então veja só, essa é uma grande diferença, né? Porque o que diferencia um capitalista de um trabalhador é que ambos são possuidores da mercadoria. Isso é a igualdade jurídica que o sistema burguês nos aponta. Só que há uma diferença. Se de um lado, um só tem uma saída, que é vender a si mesmo como mercadoria, que somos nós trabalhadores. Enquanto que o burguês, ele também teria hipoteticamente essa liberdade de se vender como mercadoria, mas ele não quer, porque não é interessante para ele, do ponto de vista do capital. Mas ele tem as condições, por conta do dinheiro, ele tem as condições de comprar a força de trabalho como mercadoria. Então essa é a grande diferença. Enquanto possuidores de mercadoria, somos iguais. Por quê? Porque do ponto de vista do direito burguês, que nós chamamos de iluminismo, né? Para cá, a pessoa é dona de si mesma, ela a tem como propriedade.
Só que a propriedade que eu tenho, por exemplo, o Décio, a propriedade que eu tenho da minha força de trabalho, eu posso vendê-la e assinar um contrato. No caso, eu tenho um contrato e assino e sigo aqueles regulamentos, vou trabalhar quantas horas por dia, etc. e tal. Mas eu não tenho condições de comprar força de trabalho para realizar algum tipo de serviço que vai gerar algum produto que eu acho muito relevante. Por exemplo, agora eu gostaria de ter uma pequena fábrica com insumos para combater lá o incêndio no Pantanal ou aqui na Amazônia. Mas eu não tenho, a minha vontade ela é praticamente aniquilada, porque eu só tenho uma propriedade, que é a mim mesmo, que nem sei se analisando filosoficamente, se essa propriedade ela é idêntica, por exemplo, como você tem uma marcenaria lá, você tem uma fábrica que faz peças de motores, né? Embora o corpo humano a gente pode entender que é uma grande fábrica, né? Um grande mecanismo estruturado, mas não pode se comparar numa identidade, né? Em todo caso, essa é a diferença. Um é possuidor de uma mercadoria e ele pode comprar força de trabalho, comprar os meios de produção. O outro só pode vender. E aí Marx faz até uma piadinha num dos capítulos, agora não esqueci o capítulo, que diz que o proletariado, né, o trabalhador e o burguês, que é o dono do meio de produção, eles se encontram no mercado. Um vai lá para deixar o couro, né, das costas, que é o trabalhador, e o outro vai lá para retirar o couro das costas, que é o burguês, né? Um sai com o couro da mão do outro, que foi retirado das costas do trabalhador. É o que nós chamamos de exploração. Então, veja só, eu coloquei aí nesse slide, feita essa introdução básica, que como é a liberdade, só tem duas alternativas, não tem várias alternativas. A liberdade que você tem é o seguinte, se você tem dinheiro, voltando nesse slide anterior, eu anotei aí, ó, se você tem dinheiro, você compra mercadoria como força de trabalho e você compra mercadoria como insumos, meios de produção, maquinarias, etc. Se você não tem esse dinheiro, esse capital, você entra nesse sistema já com mercadoria e força de trabalho, que é o que a maioria de nós fazemos a vida toda. A gente luta para ser empregado, para ser empregada, para entrar nesse sistema e não ter acesso à distribuição de riqueza, mas à distribuição de renda, né? E enquanto que a pessoa que tem o capital, que tem o crédito, né, que tem o dinheiro, e isso só vai acumulando nas suas mãos, ele pode comprar tanto a força de trabalho quanto o meio de produção, né? E comprar os outros insumos e colocar justamente para produzir uma nova e um novo produto que depois vai gerar mais dinheiro, né? E ainda, o que pesa nessa questão de liberdade, veja só, é que logo abaixo aí de liberdade, dá uma olhadinha nesse slide, que existe um tal de exército industrial de reserva, que é o que existe, hoje é o que tem, né? No meio da juventude, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos que estão iniciando o mercado de trabalho, tem mais de 50% de desempregado. 50% de desempregado é o exército industrial de reserva. Porque aqueles que estão lá trabalhando como empregados, empregadas, embora já praticamente sem direitos, mesmo doente tem que trabalhar, o INSS essa semana ameaçou voltar para dar perícia, não volta mais, pessoas com perícias atrasadas, direitos, aposentadoria que antes a pessoa aposentava ainda podiam viver, né, um pouco mais, e nós temos parentes, assim, amigos que se aposentaram ainda e degustam da vida. A nossa geração a gente não consegue mais se aposentar e ter saúde, porque a gente vai se aposentar depois de 70, 75 anos, isso se conseguir contribuir, né? Só para ter uma ideia. Além disso, ainda nós temos o exército industrial de reserva, que é, na verdade, o desemprego, o desempregado, né?
que gera algum tipo de produto, e ameaça ainda aqueles que têm um emprego, que se ele sair a qualquer momento, ele pode perder o seu posto de trabalho. Então, o Marx, ele tem aí na página 139 dessa obra que eu estou estudando, né, que estou trazendo para vocês, a mercadoria aparece no mercado e é oferecida à venda ou é vendida como mercadoria por seu próprio possuidor, pela pessoa da qual ela é a força de trabalho. Então, assim, a mercadoria ela aparece no mercado e é oferecida à venda, né? Ou é vendida. Porque às vezes o desempregado, o exército industrial da reserva aí, ele oferece ele se oferece, né, como mercadoria, mas ninguém quer. Ele tem a liberdade de ter um emprego. Não, essa liberdade é abstrata, é hipotética, né? Ela não é real, não é concreta. Bom, mas ao discutir essas temáticas, e ainda mais com jovens, adolescentes, veja só, vamos retomar um pouco o que Dante diz lá na sua obra, numa das obras, né, que é o que trata do inferno, que é o céu, o purgatório e o inferno. E ele diz que para entrar no inferno, tem um guardião, e isso ele escreve num século, agora me foge do século aqui, mas é na Idade Média, e olha só a perspicácia dele, né? Para entrar no inferno, a pessoa tem que deixar a esperança na porta. Então, nós estamos aqui conhecendo como o sistema funciona. E eu gostaria que essa minha aula, para todos e todas que acompanharem, é que nós estamos fazendo uma crítica a esse sistema, mas estamos mais do que isso, levando o otimismo, a esperança de nós termos condições e criarmos estratégia para ter acesso ao capital. Sem capital a gente não vive com dignidade, gente. E esse capital, do jeito que ele está no sistema capitalista, nesses 2 séculos do sistema capitalista, ele foi acumulado por um grupo muito pequeno de pessoas. Quem é que tem direito ao capital? Todos os trabalhadores. Quem é que gera a riqueza? Somos nós, trabalhadores. Agora, na pandemia, ficou demonstrado isso. Quem gera a renda, quem gera a riqueza, aliás, são os trabalhadores. Então, por isso, nós temos que ter acesso ao capital. E esse capital não cai do céu. Temos que ter regulamentações, né? O que nós vamos ver agora para frente. Então, depois eu volto nesse slide, né? Mas basicamente, por que o modo de produção determina tudo? Porque existe um elemento que é uma categoria, aliás, quando a gente analisa a estrutura social a partir da dialética materialista histórica de Marx, que existe estruturas que vão consolidando esse sistema. Uma delas é essa ideia de liberdade igual para todos. Então, a gente, tirando essa casca, existe uma parte que é verdade, por exemplo, se você tem o meio de produção e consegue comprar força de trabalho, realmente é verdade. Se não, não é verdade. Então, e não é, né? É uma verdade pela metade. E aí, tirando essa casca, nós vamos para outras estruturas. A estrutura, por exemplo, da alienação. Como pode, agora nós professores estamos correndo o risco de perdermos parte das nossas férias. E é bom lembrar que muitos professores votaram nesse governo. Por que votaram nesse governo? Porque, de certo modo, foram enganados. Eu quero acreditar nisso. Ou será que a pessoa quer realmente trabalhar sem férias e entrar num estágio de depressão, de sofrimento, como nós temos trabalhado demasiadamente? Mas não vai mexer com todo mundo. Mentira, não vai mexer nem com o legislativo, com os políticos, nem com o pessoal das Forças Armadas, e muito menos com o judiciário. Vai mexer só com os que trabalham mesmo, que se ralam pra caramba. Então, tem uma estrutura, de tantas estruturas, a ideologia, a nação, esses conceitos, né, que são colocados para parecer que há uma verdade, uma lógica desse sistema, que é uma contradição, né, enorme. Por exemplo, agora vivemos, muitas pessoas sofreram e até padeceram, perderam suas vidas porque não tinha UTI. Cidades de até 40 mil habitantes no Brasil, que praticamente 80% dos municípios brasileiros
tem até 40 mil habitantes, não tem UTI, né? Por quê? Porque não tem. A maioria são pobres ou classe média baixa que moram nesses locais, não dá lucro. Então há uma contradição lógica, né? Esse direito que a gente tem, mesmo aqueles que têm plano de saúde particular, não têm acesso ao UTI nas cidades pequenas. Há uma contradição lógica. E no cerne, no núcleo dessa estrutura, que nós chamamos de estrutura sobredeterminante, está justamente a mercadoria. Tudo no capitalismo é transformado em mercadoria. É a única espécie que consegue transformar o seu produto em mercadoria e aí realmente só tem acesso àquele produto, mesmo que todo mundo, a maioria conseguiu construir aquele produto através do trabalho, só um grupo específico tem acesso a esse produto, diferente das outras espécies. E por isso que é uma grande ameaça, porque a tendência do acúmulo da riqueza nesses 200 anos de capitalismo está aumentando cada vez mais. 1% da humanidade detém 50% da riqueza mundial, né? Então é um estrago, né? E quem determina o que vai produzir não é a maioria, como pensamos do ponto de vista democrático. Quem é que vai determinar o que vai produzir? Vamos produzir insumos, EPIs para os profissionais de saúde, UTIs? Não. Vai produzir o que vai gerar lucro, porque visa o lucro, né?